Haja vista que hoje nós estamos gravando a ministração, pelo fato de eu estar fazendo estágio da faculdade, estou no 4º período da faculdade e estamos aí na sequência de estágio. Este é o primeiro estágio, são 5 encontros. Esses dias para trás eu fiz aqui com o pastor Alisson devocional também, que era uma matéria extensiva da faculdade, e fiz outra no estúdio do pastor Alisson também, que era outra matéria extensiva. E agora nós estamos em o estágio da faculdade, e ontem tive um encontro na sede, hoje aqui, e eu peço aos irmãos a participação. Vou utilizar o pastor Alisson para estar lendo referência. Vamos estar falando hoje sobre a importância da pregação evangelística. Então é um tema muito sugestivo. Por mais que nós esteja hoje em um culto de libertação, não existe nenhuma libertação se não houver uma pregação, e uma pregação evangelística. Eu quero te convidar de pé, por gentileza, Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 16. Quero aqui também louvar a Deus pela vida do evangelista Carlos, que tem cooperado conosco, nos ajudado. Só o Senhor para recompensar de forma abundante. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 16. Todos encontraram? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Queridos, o capítulo de número 28, a partir do versículo de número 16, os discípulos estão na cidade da Galileia, em direção ao monte que Jesus havia o designado. Após a crucificação de Jesus, nós observamos que Jesus ficou 40 dias em terra após a sua ressurreição, e durante este período se encontrou com os seus discípulos, dando as suas últimas orientações antes da sua ascensão para o céu. Eles estão no monte agora, no capítulo de número 28, para receber as últimas orientações. O capítulo 28, a partir do versículo de número 16 ao versículo 20, teologicamente é chamado como a grande comissão. Aqui nós recebemos as responsabilidades dadas à igreja ou a cada um discípulo que exerce uma funcionalidade no reino de Deus. Aqui nós vemos também a importância da pregação evangelística, ou seja, todos nós que um dia foi alcançado pela tamanha graça do Evangelho, foi alcançado por meio de uma pregação, e pregação essa evangelística, porque a pregação evangelística, ela mostra a nossa necessidade, ela mostra o nosso estado, ou seja, o nosso pecado, mas ela também apresenta a nossa solução, Cristo, a cruz, a graça de Deus, como o Evangelho. A pregação evangelística, ela é um dos pilares central da missão da igreja, fundamentada na grande comissão de Jesus, e especificamente pelos apóstolos e profetas. Quando nós olhamos aqui a definição
e a base bíblica sobre a pregação evangelística, a pregação no seu original significa uma proclamação de boas notícias. Ou seja, o evangelho está sendo anunciado porque é uma boa notícia. E é claro que a pregação é uma mensagem urgente que alcança o coração de cada pessoa. A pregação evangelística é a proclamação intencional do Evangelho de Cristo, visando a conversão e o discipulado de pecadores. Sua base está na autoria de Jesus e na urgência da salvação. Ou seja, só tem uma mensagem evangelística porque Deus tem urgência em salvar pecadores. E para a urgência desta missão ou deste serviço, precisa-se ter pregadores que preguem uma mensagem evangelística, ou pastores que ensinem mensagens evangelísticas, ou membros que se colocam na disposição para anunciar a urgência da mensagem evangelística para o pecador. Eu queria que o pastor Alisson recapitulasse aí Mateus capítulo de número 28, o versículo de número 19 e o versículo 20. Glória a Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então perceba bem aqui a ênfase do verbo grego, que é o fazer discípulos, ou seja, indicando que a pregação ela visa a transformar ouvintes em seguidores comprometidos com o reino. Olha a urgência do mandato de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha a parte do versículo: ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Ou seja, esta missão não é apenas para o pastor da igreja, esta missão não é apenas para o pregador, esta missão não é para apenas o missionário, esta missão não é para os obreiros apenas da igreja, mas esta missão é para todos nós. Esta missão é nossa. O ID não é só para a gente que já atua na igreja, já exerce um cargo ministerial, mas o ID é uma mensagem para cada um de nós proclamar. Talvez você se pergunte e diga: mas eu não sei pregar como um pregador prega, eu não sei pregar como um pastor prega, eu não sei pregar como um missionário prega. Mas você tem uma mensagem de Deus para oferecer a este mundo. Só a mensagem de dizer que Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma, é uma mensagem ao coração do pecador. A mensagem que me alcançou para o Evangelho não foi uma mensagem linda de se ver, um sermão bem detalhado, um script bem feito, não. O missionário chegou na minha casa e disse assim: se tu não aceitar Jesus, você vai para o inferno, porque só existe salvação na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu disse para ele: mas eu não quero. Ele disse: quem não quer é o diabo que está na sua vida, mas você quer Jesus sim. Então ele orou por mim: obrigado, eu não queria, me levou a Cristo, obrigado. E eu fui a Cristo, dobrei os joelhos, confessei a Cristo como meu Salvador, e já se passou aí aproximadamente 13 anos que eu estou na presença de Deus e não desisti da fé. Ou seja, a mensagem é simples, mas o Deus da mensagem se responsabiliza pela mensagem que o pregador carrega. Se essa mensagem for carregada da palavra de Deus, esta mensagem será poderosa, porque a única coisa que não volta vazia é a palavra de Deus, porque ela vai ao encontro do pecador, realiza o propósito específico e ela fica marcada.
na vida do ouvinte. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos também que a igreja, ela não é opcionalmente missionária, é a sua própria identidade, ou seja, a identidade da igreja é uma igreja missionária. A igreja não pode se acomodar, a igreja não pode se sentir paralisada sem exercer a ministração para pessoas que não conhecem o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho tem que ser anunciado. E qual é o instrumento que Deus vai usar para pregar o Evangelho? Eu e tu. É o instrumento que Deus vai usar. Ah, mas eu não tenho capacidade. Deus te dá capacidade ao decurso do seu trajeto. Você começa falando e Deus vai te preparando e capacitando para o ministério que Ele tem para a sua vida. O que nós não podemos deixar é o medo roubar a nossa identidade missionária. É o medo paralisar a mensagem que recebemos do Salvador. A mensagem do Evangelho deve sim ser compartilhada. Quero que o pastor Alisson leia, por gentileza, Marcos capítulo 16 e o versículo de número 15. Glória a Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então veja que o imperativo: preguem o evangelho a toda a criatura. Ele disse: ide por todo mundo, ou seja, por onde você passar, por onde você for enviado, e preguem o evangelho, ou seja, denota aqui uma proclamação pública e urgente, não apenas conversas privadas com alguém, mas uma mensagem que alcança a vida de todos os pecadores, por meio do seu louvor, um louvor que tem a Bíblia como base, é uma pregação. Por meio do seu testemunho, usando a Bíblia Sagrada, é uma pregação evangelística. Por meio da sua vida, vivendo o Evangelho, é uma pregação evangelística. Você já esteve naqueles ambientes que você nem precisou de pregar, mas você chegou naquele ambiente, colocou a planta dos seus pés. Quando você chegou, o povo olha para a sua cara e diz assim: você é crente, você nem precisou abrir a boca que era crente. Aí você pergunta: e por que você disse que eu sou crente? Porque existe algo diferente em você. Algumas pessoas já me disseram: o seu rosto brilha, eu sinto paz quando estou perto de você. O que é isso? É o Evangelho sendo anunciado, não apenas pelas nossas palavras, mas pela nossa própria vida, o Evangelho sendo pregado. Ou seja, a mensagem deve ser clara e acessível, transcendendo barreiras culturais. Ou seja, não pode ficar centralizada apenas nestas quatro paredes. A mensagem do Evangelho, ela rompe qualquer bolha que existe neste sistema, tanto contemporâneo, quanto cultural, quanto em todas as etnias. O Evangelho, ele avança e alcança os perdidos para a glória de Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, vamos falar sobre a necessidade da pregação, a fundamentação teológica. A pregação evangelística é indispensável porque, primeiro, a salvação vem pela fé no Evangelho. Pastor Alisson, Atos capítulo de número 10, Romanos 10 e versículo de número 14 e o versículo de número 15, por gentileza. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então vemos aqui: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue?
Então veja a importância do que Paulo faz, a sua exegese, estabelecendo aqui uma cadeia lógica. Primeiro, ele coloca a pregação. Segundo, audição. Terceiro, fé. Depois, invocação e salvação. Por quê? Porque sem a pregação o ciclo é interrompido. Como, pois, invocarão aquele em quem não crer? Ou seja, se vão invocar, e como invocarão se ninguém anunciou alguém para se crer? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, a urgência da mensagem é a pregação do Evangelho. A omissão em pregar priva as pessoas da oportunidade de salvação. Se cruzarmos os nossos braços e não queremos ir anunciar o Evangelho Salvador, pessoas lá fora vão perecer, porque nós estamos omitindo a missão que recebemos da parte de Deus. Você precisa atuar no campo que Deus estabeleceu você. Mesmo você se sentindo incapaz ou despreparado para tal missão, o importante é você dar o primeiro passo para o Evangelho, anunciar a palavra da maneira que você já sabe, que ao decorrer do percurso, Deus capacitará a sua vida para pregar o Evangelho. Pastor Alisson, leia Ezequiel capítulo 3, versículo 18 e 19. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 e 19. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falarás para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. 19. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Veja o que Deus está dizendo a Ezequiel. Deus falando sobre a urgência de entregar a mensagem. Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, quando eu disser a você para dizer ao ímpio sobre o seu pecado, anunciar a ele, e você não pregar para ele, se ele morrer, eu vou requerer o sangue dele das tuas mãos. Mas se tu pregares e ele não se converter e ele morrer, eu não vou requerer, porque você já exerceu o seu papel. Ou seja, todas as vezes que dissemos não para pregar o Evangelho e alcançar uma vida, nós estamos colocando em nossas mãos o sangue de pessoas que poderia ser alcançada pelo Evangelho. Talvez você se pergunte e diga, como a maioria das pessoas: por que eu vou pregar? Fulano não quer ser crente, fulano não quer o Evangelho, fulano não quer a cruz. Pregue, fale a sua missão, exerça o seu ministério. O que convence o homem do pecado, do erro e da justiça é o Espírito Santo. Agora o meu papel e o seu papel é pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho verdadeiro, e Deus vai se responsabilizar pelo efeito da nossa mensagem. Tem mensagem que a gente prega, pastor Alisson, que parece que não fez efeito no culto. A gente parece que sai desmotivado, parece que foi a pior mensagem do mundo. A gente sai triste, parece que não fluiu nada. Aí você disse: hoje eu não preguei nada, parece que não fluiu nada. Aí você chega em casa, você recebe uma mensagem de alguém: irmão, que mensagem foi aquela? Falou no meu coração, eu preciso mudar, falou com a minha alma, edificou a minha vida. Ou seja, a ministração da palavra de Deus, ela nunca voltará vazia. Ela sempre vai achar um coração que necessita desta mensagem.
Ou seja, nós estamos aqui, eu não sei com quem que essa mensagem vai falar, mas o Deus que manda pregar a mensagem, Ele já está falando no coração de alguém aqui. Ele já está dizendo: é você que eu quero usar, é você que eu quero que faça diferença nessa atualidade que você está vivendo. Ou talvez, se você ainda não se decidiu, ainda não é crente, ou talvez ainda não aceitou a fé, é contigo também que essa mensagem quer falar, porque Deus quer salvar a sua vida, Deus quer perdoar os teus pecados, Deus quer libertar a sua vida dessa escravidão espiritual, dessa vida que você está vivendo, desse jeito que você está. O que Deus tem para você é muito maior do que esta vida que o pecado pode proporcionar. Segundo lugar, o Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1:16. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus. E poder aqui no grego aqui é dunamis. Ou seja, é como se fosse uma dinamite que ela explode e ela alastra a sua explosão destruidora no lugar que ela explodiu. O que está falando aqui é sobre a pregação, apontando a ação sobrenatural do Evangelho, que não depende apenas da eloquência humana. Por mais que o pregador seja eloquente, tem pregador, que vai pregar, parece aquela metralhadora, desesperado, Eu sei que no começo da caminhada, para muita gente é normal. O pregador pentecostal, a maioria é dessa maneira, prega disparadamente, pensando que é pela eloquência da voz. E a gente, quando é novo convertido, a gente fica perguntando a Deus: Senhor, eu não tenho uma voz daquele jeito para me pregar, como que eu vou ser um pregador? Nem voz de pregador eu tenho. No começo da minha fé eu pensava assim: mas como é que o Senhor vai me levantar como pregador? Eu não tenho voz de pregador, minha voz é fina, eu não tenho aquela eloquência que esses pregadores têm. E como é que o Senhor vai fazer? Quando Jesus me chamou, eu não tinha nenhuma Bíblia, irmão, não tinha nenhuma Bíblia. Eu disse para Deus: como é que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida se nenhuma Bíblia eu tenho? Porque tem estado na nossa vida que a nossa realidade não consiste com a promessa que Deus prometeu a cada um de nós. E a maioria das vezes é essa a realidade que nós encontramos. Deus diz: eu vou levantar você para ser um pregador, eu vou levantar você para ser um pastor, um missionário, mas a sua realidade não condiz com a promessa que Deus fez. Mas fica tranquilo que o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. E ao longo do trajeto, Ele vai criando jeito, vai criando ponte, vai criando situações, vai te dando uma Bíblia, vai te dando um livro, vai te dando condição, vai abrindo a sua mente para entender a palavra, vai te usando para alcançar um pecador, vai te usando para ensinar, e assim você vai cumprindo até Deus cumprir a promessa que fez a você. Por mais que demore, mas dê o primeiro passo e deixe o Espírito Santo usar você com autoridade. E lembre que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos ter confiança na eficácia do Evangelho, mesmo em contextos hostis. Lê para mim, pastor Alisson, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4 e o versículo de número 5, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4 e 5. Glória a Deus. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja o que Paulo está falando para os irmãos de Corinto, que a palavra e a pregação dele não se constituía apenas em sabedoria humana.
intelecto humano, mas em demonstração de poder. Ou seja, uma pregação evangelística tem que ser uma pregação recheada pelo poder do Espírito Santo. Porque quando eu prego uma mensagem evangelística, eu tenho a plena certeza que quem faz alguma coisa aqui não é eu que estou pregando, mas quem faz alguma coisa aqui é o Espírito Santo que está direcionando a mensagem, e a palavra de Deus, que é poderosa e eficaz e penetrante mais do que uma espada afiada de 2 fios, que vai na divisão da alma e é apta para discernir as intenções do coração humano. Ou seja, o poder está no Evangelho sendo pregado por meio da palavra de Deus. Aleluia. Tudo está na sua palavra. Terceiro lugar, nós vamos falar sobre os modelos bíblicos de pregação evangelística. Primeiro, Jesus e a proclamação do reino. Lucas capítulo 4, versículo de número 43, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a todas as cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então é necessário que eu anuncie as boas novas do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Ou seja, a missão de Jesus era pregar o evangelho, pregar o reino de Deus, anunciar as boas notícias de Deus. É por isso que o próprio Jesus, quando ele está sentado na sinagoga, e ele entra na sinagoga e vai anunciar dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para pregar aos cativos, para levar libertação aos oprimidos, para dar visão aos cegos, para curar os coxos. Ele anuncia a sua missão e dizendo: para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então a missão de Jesus era prioritariamente proclamatória, estabelecendo um modelo para a igreja. Quem mais pregou foi Jesus. Jesus pregou aos pobres, Jesus pregou aos ricos, Jesus pregou aos coxos, Jesus pregou para os cegos, Jesus pregou para os doutores, Jesus pregou para toda a classe social, anunciando a mensagem do Evangelho. E trouxe um modelo para a igreja de como pregar o reino de Deus. Segundo modelo, Pedro no Pentecoste. Leia, pastor Alisson, Atos capítulo 2, versículo 38 e ao versículo 41. Glória a Deus. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus do nosso Senhor chamar. 40. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se em quase 3.000 almas. Então veja o discurso de Pedro, uma pregação eloquente, anunciada no dia de Pentecoste, após 10 dias de intensa oração.
após a ascensão de Jesus, o cenáculo foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo encheu para proclamar o seu evangelho. Por isso que Jesus disse em Atos capítulo de número 1, se não me foge a memória, o versículo de número 8, que ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando eles receberam o Espírito Santo, foram revestidos de poder. Agora Pedro se levanta no meio daquela multidão de cerca de 15 etnias que estavam reunidas naquele lugar, e começa a pregar sobre o Cristo, dizendo: ei, varões galileus, ninguém aqui está bêbado às 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, os servos e as servas também receberão o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito antigamente só descia para a classe de profetas, descia, enchia e subia para sacerdotes, sumos sacerdotes, para ungir reis, para ungir ungidos. Mas nessa nova dispensação, o Espírito Santo desceu e habita no meio de nós. E quando ele habita no coração do crente, ele usa esse crente para pregar o evangelho. É o que o pastor Alisson leu aqui sobre a questão da pregação de Pedro. Pedro confrontando aqui o pecador no versículo 23, quando ele diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e a presciência de Deus, tomando-vos vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injusto, ou seja, anunciando Cristo para aquela multidão, dizendo: eu estou pregando aquele que vocês mataram, que vocês injustamente o crucificaram, aquele que ressuscitou. Pedro aqui apresenta, confronta o pecado. Agora no versículo de número 36, Pedro apresenta a Cristo dizendo assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Ele é Senhor e Ele é o Cristo, apontando a mensagem para os pecadores. No versículo de número 38, Pedro fala: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Ou seja, Pedro está chamando para o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é uma ação pessoal na vida de cada indivíduo. Quando viemos a Cristo, nós viemos a Cristo porque nós recebemos a mensagem que nos trouxe o arrependimento. Quarto lugar, para a gente encerrar: aplicações práticas para a igreja e o crente. Primeiro, para a igreja. Primeiro, priorizar a pregação evangelística nos cultos e programas. Leia 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2. Nós precisamos dar prioridade à mensagem evangelística em nossas igrejas, em nossas pregações, em nossas reuniões, porque precisamos anunciar o evangelho. Em muitas igrejas por aí afora, 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo 2. Que pregues a palavras insistentes a tempos
e fora de tempos, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Que pregues a palavra a tempo e a fora de tempo, ou seja, a mensagem deve ser pregada agora, mais tarde e continuamente sendo pregada. Não existe um tempo específico, não existe uma hora. O que existe é a proclamação da palavra de Deus. Em muitas igrejas por aí afora do evangelho neopentecostal, teologia da prosperidade, não se prega mais uma mensagem evangelística, porque a preocupação desse tipo de igreja não é com o pecador vir a Cristo, mas é apenas com o evangelho que promete riqueza, promete uma prosperidade que não é baseada nas escrituras. Primeiro a gente apresenta o evangelho, e se Cristo quiser prosperar, Ele prospera as nossas vidas. É claro que você também deve, de uma forma ou de outra, se locomover, correr atrás do seu recurso, trabalhar, granjear, fazer alguma coisa para você ter o que você quer ter. Mas o foco da mensagem é alcançar você para o reino de Deus, dizer para você que Cristo tem um lugar preparado na eternidade para você. Segundo lugar, treinar os membros para compartilhar o evangelho. 1 Pedro 3:15. Glória a Deus. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então veja, nós temos que estar preparados para entrar em qualquer situação, porque às vezes a gente é testado. Quando você vai evangelizar, vem os testemunhos de Jeová, ou vem os adventistas e quer colocar a sua fé em prova, e aí você tem que estar instruído para eles não enganar você, não querer te abater, para você não perder o foco da evangelização e ficar confundido diante das falsas heresias que eles têm anunciado. Nós temos que ter convicção da nossa fé, convicção daquilo que estamos falando, convicção do evangelho que nós estamos pregando, porque nós estamos pregando um Cristo vivo, verdadeiro, que salva o homem dos seus pecados. Segundo, agora para o crente, primeiro, viver o evangelho como credencial para pregar. Mateus 5:16, eu já vou correndo para o encerramento por conta do horário. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós somos luz aonde nós estamos, e aonde a gente chega, o mundo tem que ver a luz de Cristo brilhar em nós. Nós somos a carta de Deus que o mundo está lendo. Não adianta dizer que o mundo vai ler uma Bíblia. Billy Graham disse que a Bíblia que o mundo lê é a nossa própria vida. Então, antes do mundo ler as escrituras sagradas, vai ler a nossa vida, vai ler o nosso comportamento, e a nossa vida fala daquilo que a gente faz e pratica. Então, o evangelho poderoso, eficaz, é um evangelho que tenha testemunho de vida, de prática, de fé, para a glória de Deus. Segundo, superar o medo com o poder do Espírito Santo. Atos capítulo de número 4, versículo 29 ao versículo 31. Vou ler aqui, porque eu estou com a Bíblia aberta. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede-nos aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia
a palavra de Deus. Ou seja, o que faz o homem anunciar a palavra de Deus com ousadia é o poder do Espírito Santo. É ele que faz o homem ter uma capacidade de pregar o Evangelho com poder, sendo revestido com graça e com autoridade. Terceiro lugar, usar métodos variados, como conversas, literaturas e mídia. Leia Colossenses capítulo de número 4, versículos 5 e 6, e eu já concluo, em nome de Jesus, já faço uma conclusão aqui. Colossenses capítulo 4. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabeis como a vós convém responder a cada um. Ou seja, tem que estar preparado, pronto para todo o ambiente que você está. Utilizar métodos para alcançar o pecador, ação social, utilizar métodos como louvor, como mídia, como encontro, como chá, como várias outras coisas que podem ser fundamental para alcançar um pecador para Cristo. No seu trabalho é um campo que Deus te entregou para pregar o Evangelho. Na empresa que você possui, no ambiente do seu trabalho, é lá que Deus vai usar você, vai te começar usando lá que você vai atender o cliente, vai chegar desesperado e você vai ter uma palavra certa para a vida dele. Deus vai te alcançar com essa autoridade. Então a pregação evangelística não é uma opção, mas um mandato divino, como disse Paulo em 1 Coríntios 9,16: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então essa mensagem, que a igreja resgate a paixão por proclamar a Cristo, confiando para gerar vidas para o reino de Deus. Romanos 10 e 15: como são belos pés dos que anunciam as boas novas. Porque o Evangelho é o poder de Deus e a salvação. Como diz em Romanos 10, com a boca se faz confissão de fé, com o coração se crê para a salvação, que Cristo morreu e ressuscitou, e assim vocês serão salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, do qual o homem pode ser salvo. Não existe outro a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Então utilize a sua força, a sua coragem para pregar o Evangelho. Aproveite enquanto você consegue se locomover, consegue falar. Use a internet, o seu celular, o seu tablet, o seu computador e pregue o Evangelho. Anuncie, ganhe uma alma para Cristo. Seja um missionário dessa geração. Alcance uma vida para a glória de Deus. Vamos orar? Quero orar contigo. Alguém tem dúvida do que falamos aqui esta noite? Você tem alguma dúvida do que foi tratado? Antes de orar, quero saber, tem alguém aqui que ainda não é crente? A senhora quer aceitar Cristo como Salvador da sua alma? Eu quero orar pela sua vida. Venha aqui no altar, deixa eu orar por você. Glória a Deus. O que convence o homem é o Espírito Santo. Glória a Deus. Tem mais alguém ainda que não é crente, que quer aceitar Jesus? Esse jovem já é crente. Meu filho, vem para Cristo, meu filho. Gaste a sua vida aos pés de Jesus. Tudo que o mundo pode te apresentar é ilusão. Um dia eu tive ilusão dessa vida, mas quando eu encontrei a Cristo, Cristo mudou a minha visão. E o melhor lugar para se estar na presença de Deus, você vem no congresso, você vem na festa da igreja, você vem em qualquer lugar, você entra e sai, e todo mundo te respeita porque você é crente. Agora, quando a gente está no mundo, a gente vai na balada, tem que ter polícia, porque tem briga, tem tiroteio, tem todo tipo de coisa. Agora no Evangelho não, você anda até de madrugada por aí, portando uma Bíblia Sagrada, pode entrar nas favelas, nas currutelas. Quando você entra, o povo para e diz: ei pastor, pode passar, olhe pela minha vida. Por quê? Porque nós temos algo que o mundo não pode dar. Só o Senhor e o Espírito Santo concedeu a cada um de nós. Vamos orar por ela? Que Deus lhe conceda outras oportunidades no nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Queridos, o maior milagre na Bíblia não é o paralítico andar.
O maior milagre na Bíblia não é o cego ver, por mais lindo que seja. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Vamos orar. Querido Deus e Pai, neste momento queremos te apresentar esta moça em tuas mãos. Pai, queremos te pedir a ti, perdoa, Senhor, todos os seus pecados. Lança, Senhor, no mar do esquecimento. Escreva, Senhor, o nome dela no livro da vida, para que tenha direito de salvação. Pai, em nome de Jesus, firma os passos desta mulher. Alcança a casa, alcança a família, alcança o marido, alcança os filhos. Meu Deus, entra na casa dela, muda, Senhor, a história a partir de agora. Reescreve, Senhor, uma nova história a partir de hoje. Que todo fracasso, que toda queda, que toda ruína, que todo projeto frustrado, que o Senhor venha mudar a situação para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu apresento a tua igreja esta noite. Levanta homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo para proclamar a mensagem do seu Evangelho, anunciar, Senhor, o ano aceitável do Senhor. Prepara cada crente, Senhor, para ser um instrumento, levar uma vida a Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a liderança dessa igreja, toma o pastor Alisson, toma a sua esposa, toma a sua casa, cobre com o teu sangue, Senhor. Dá visão para os teus filhos caminharem ainda mais, crescer esse trabalho. Tu és o Deus que dá a expansão e o crescimento. Acrescenta, Senhor, o número de salvos neste lugar. Aumenta, proporciona um crescimento, meu Deus, ainda maior. Em nome de Jesus de Nazaré, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. E aonde estiver uma enfermidade agora, no nome de Jesus, saia agora toda enfermidade, todo espírito de opressão, saia no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Alisson.